Boa noite a todos, nobres colegas, ao público aqui presente e a todos que nos acompanham em casa. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 6ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura, em 25 de março de 2024. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamino de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Richard Silva Ferfoglia Maguim. Presente. Sandra Aparecido Martins. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. OAB SP, subseção de Caconde. Caconde, 20 de março de 2024. Ofício 33 de 2024. Excelentíssimo senhor Danilo Lima Cipollini, presidente da Câmara Municipal de Caconde. Com os cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Senhoria solicitando que seja disponibilizado o espaço do plenário da Câmara Municipal para a realização da palestra Habeas Corpus na Prática, que será ministrado pela presidente da seccional da OAB São Paulo, doutora Patrícia Vanzolini, com a presença do vice-presidente, doutor Leonardo Sica, no dia 19 de abril de 2024, a partir das 16 horas. Outros sim informam que a diretoria local, bem como os advogados e as autoridades do município foram convidados a participar do referido evento. Certo de contar com especial atenção de Vossa Senhoria ao pleito, na oportunidade aproveito para externar protesto de estima e consideração. Raquel Juliana Fagotti Marinho Uli Gomes, presidente da 184ª OAB São Paulo. Recebemos da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento parecer favorável ao processo TC número 007067798922 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Executivo Municipal no exercício de 2021. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação o requerimento número 4 de 2024, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, requerendo ao senhor prefeito resposta e documentos exigidos através do requerimento número 1 e 2, ambos aprovados na sessão ordinária do dia 26 de 2 de 2024, as quais não foram incluídas no ofício 150/2024, GAB-BS. Terminado o expediente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Presidente, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, tá falando, tá? Tenho só algumas considerações, até para dar publicidade nos nossos atos. Foi encaminhado hoje o parecer do projeto de lei 04 de 2024, que trata sobre os parklet, com algumas considerações, mas bem razoáveis, que traz segurança e transparência para o procedimento de instalação, o procedimento do próprio equipamento. E o principal destaca que esse equipamento, dentro do espaço público, ele se torna público, portanto, é um uso geral da comunidade, não restrito a quem for implantar, quem tem interesse. Tem algumas considerações que agora na próxima comissão, né, de obras, salvo engano, tem condições aí de resolvê-las e tal, para que o projeto venha fino para plenário, tudo. Mas esse foi encaminhado, tá? E também, para fazer destaque, hoje dou entrada aqui já em plenário, no relatório que fiz sobre o projeto 02 de 2024, que é fundamental para o município, e também, já vou utilizar esse espaço, presidente, só para fazer algumas considerações, para que a gente consiga, durante
o trâmite desse projeto, a gente tem um entendimento da dimensão do alcance dele e da importância dele para a cidade. Se circulou algumas informações que elas precisam ser colocadas, né, no chão, né, para a gente ter noção do projeto. Bom, primeiro, é um projeto encaminhado em 2022 pelo Executivo, ou seja, trata-se de uma lei que vem do Poder Executivo, não é uma criação do Legislativo. Ele vem numa situação bem especial, ou seja, reconhecendo que no município a gente tem dificuldades reais de infraestrutura urbana, de infraestrutura de saneamento básico, enfim, não tem dinheiro para dar conta dessas situações que são urgentes para a população. A gente basta ver as crises de água, seja pela qualidade ou seja pela quantidade de água, ou seja, falta água na casa das pessoas em alguns momentos do ano, principalmente quando a cidade está mais cheia, ou seja, quando a gente recebe mais gente, a gente tem problema. Um caso desse foi o final de ano, também, salvo engano, aconteceu isso no carnaval, no feriado de carnaval. Ponto. Para superar essas situações, o Poder Executivo viu, dentro da discussão que havia sobre plano diretor, organização de leis, organização de crescimento, viu que havia necessidade de organizar, criasse compartilhar responsabilidades, entendendo aí a necessidade da organização do crescimento, da organização de saber como fazer isso na prática. Em linhas gerais, a gente pensando alternativas viáveis. A alternativa viável foi criar um fundo de contrapartidas, um fundo que estabelece que, conforme a gente vai crescendo, é necessário a gente juntar uma grana, realmente uma vaquinha, para que seja revertido na prática em infraestrutura, ou seja, sei lá, saneamento, água, expansão dessas coisas que são necessárias. A meu ver, embora isso seja um tabu, enfrentar esse tipo de tema, ou seja, toca no bolso, né, seja de empreendedor, seja das pessoas, são temas que a gente vai ter que tratar no município. E é importante a gente dar a cara e tentar explicar o máximo e tentar aprender o máximo sobre situações que, de fato, são muito técnicas, são muito difíceis, mas, no modo geral, ele está pedindo um socorro para que resolva problemas e não tenhamos problemas com o crescimento em si. Porque a gente percebe que, conforme a gente está no sufocamento, pedindo ajuda, porque conforme a gente está crescendo, de fato, está faltando alguns serviços básicos. Então, mediar essa situação, certo? Conforme tudo é ajustável, de 2022 para cá, houve esse projeto que tenta fazer algumas considerações, algumas modificações dentro da realidade do município, que eu acho justíssimo. A partir dessa conversa entre poder público, poder privado, poder com a sociedade, enfim, com as pessoas, que você chega no meio termo das situações e cria um projeto mais refinado, mais adequado à situação. Ponto. Foi daí que surgiu esse projeto número 2 de 2024. Quando chegou, pedi um prazo razoável, dado a dificuldade do tempo. E também pelos acontecimentos da época, que era a audiência pública e tal. Semana passada também a gente teve alguns acontecimentos envolvendo a minha pessoa, inclusive, tendo que defender no Tribunal de Contas, aquelas coisas que tiram tempo. Bom, utilizei final de semana, a gente foi aprofundando, encaminhamos pedidos para o departamento, fizemos reuniões para a empresa que cuida do plano diretor, vieram as informações. Elas bastam? Não. Elas realmente abrem caminho e discussões a respeito. Portanto, o relatório que está aqui, e ele vai ser público, ele cabe discussão e cabe, de fato, traz luz à atenção às situações. O ponto principal ele reduz alguns valores, ajeita outros e isenta alguns. A discussão central é que a gente precisa trazer para o centro do debate que haja uma compensação, algum meio termo entre uma coisa e outra, para que, tecnicamente, a gente consiga atingir aí a finalidade da própria lei, que é fazer esse fundo funcionar. Portanto, garanto que o posicionamento que está aqui é um posicionamento fiel à profundidade do que eu consegui alcançar, com base em argumentos técnicos que vieram
dos relatórios. No entanto, como já até antecipei para o colega de comissão, cabe discussão, cabe, enfim, tudo, mas o posicionamento é firme de que a gente precisa chegar num ponto onde não haja a ampla e restrita isenção a certos setores que precisa, sim, considerar, na prática, diversas situações que, de fato, impactam o interesse público. Portanto, para finalizar, o projeto, o relatório chega hoje, está para discussão, e ele pautou no princípio bem central da cidade, a questão dos impactos do interesse público, seja ele quais forem, seja de acesso à escola, seja de acesso à saúde, seja de estrada, da infraestrutura básica, ele ataca esse fator, ou seja, ele coloca na balança a questão do interesse público como determinante. E aí a gente consegue, a partir disso, discutir algum termo real para a situação. Mas, em tese, no ponto final, esse é o posicionamento, esse é o relatório, deixo aberta a discussão e, principalmente, mando um recado tanto aos colegas, como quem tiver interesse na matéria. Sempre me coloquei de maneira pautada por essa questão do interesse público e pela transparência, ou seja, estou à disposição para considerações, à disposição para conversas, enfim. É assim que a gente trabalha, a gente vai continuar trabalhando de maneira que o interesse público seja colocado em discussão. Obrigado. E os demais, presidente, só para concluir, e os demais projetos que entraram na semana passada, como entraram na semana passada, realmente não deu tempo da gente se reunir e se debruçar e fazer os relatórios, dado que a gente tinha dois bem anteriores e com certa urgência, a gente preferiu dar continuidade nessa conclusão e encaminhamento para que depois a gente consiga pegar os documentos para os novos projetos para análise, tá? Mais alguma comissão? Palavra concedida. Nós, da Comissão de Saúde e Educação, a gente ainda continua guardando o posicionamento sobre a médica reguladora. Eu acho que tem uma resposta do diretor geral de saúde, né, umas coisas que repetindo do colega, mas seria muito interessante que ela viesse, né, para poder assim, ela deu umas respostas para mim no começo do ano, mas de forma técnica, tal, e eu não soube passar direito para a população, e seria muito interessante que ela viesse, ela mesma pudesse vir para estar abrindo, né, explicando para a população por que está essa falta de medicamentos, porque foi cortado os medicamentos, diminuiu a cesta, tudo, tem uma cesta hoje, mas ainda continua sem medicamento. Então, precisa ser tomada uma providência sobre isso, né? Se é ela que é responsável, quem é que seja, né? Obrigado, Sandra. Mais alguém? Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Projeto que estava com a Comissão de Finanças, a gente já deu andamento, já está na casa para votação. Obrigada. Obrigado. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Comissão de obras também, devido à complexidade aí das duas PLs, né? A gente está trabalhando aí nesse assunto aí para poder fazer os pareceres, né? Estamos aguardando o parecer da Comissão de Justiça e Finanças e estamos trabalhando nas PLs aí. Viu? A gente vai se reunir no final da sessão também. Obrigado, Edvaldo. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicita agora ao vereador primeiro e secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Golart. Isabela Flamino de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Richard Silva Ferfogra Maguim. Sandro Aparecido Martins. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicita ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos a única discussão e votação.
O parecer número 1 de 2024 da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, que exarou o parecer favorável à aprovação do processo TC número 00-7067-989-22 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Executivo no exercício de 2021. A comissão, acompanhando o parecer prévio do Tribunal de Contas, exarou o parecer favorável à aprovação das contas, exceção feita aos atos pendentes de apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, requerimento número 4 de 2024, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, requerendo ao senhor prefeito resposta e documentos exigidos através dos requerimentos números 001 e 002 de 24, ambos aprovados na sessão ordinária do dia 26 de 2 de 2024, as quais não foram incluídas no ofício número 150 de 2024, GAB/BS. Coloco o requerimento em discussão. Palavra concedida. Só para contextualizar, de fato, em diversos, na verdade, a maioria dos projetos, a gente tenta formalizar a escrita, porque é o ato formal do poder público, e a gente solicita, durante as proposituras, aí, informações e documentos, enfim, para que a gente consiga colocar na ponta do lápis o raciocínio. Assim foi feito durante a tramitação do projeto que a gente acabou de fazer o relatório, pede informação, num tempo razoável a gente recebe os documentos. Assim foi no requerimento de semana passada, que recebi a informação em tempo hábil e muito rápido do diretor de saúde. E o meu requerimento era bem extenso com relação à saúde, e foi respondido. Agora, nesse caso, é um caso que não foi encaminhado sequer a resposta. E é muito grave, como eu já disse semana passada. O que a gente pretende é apenas as respostas que foram feitas. E aí não é para agradar o que eu quero escutar, o que eu não quero escutar. Na verdade, é só para responder. E aí depois a gente avalia se está certo, se está errado, se faz sentido, se não faz, entendeu? Então, a gente precisa de ter as respostas e os documentos. Uma vez, inclusive, que a maioria dos documentos solicitados deveriam já estar prontas, que é uma prestação de contas simples, que já se paga, inclusive, paga empresas aí para que faça esse serviço, ou seja, tem que encaminhar. São documentos, sei lá, deve ser PDF ou documentos simples que você consegue encaminhar. Então, a razão central é um pedido simples de informação e um pedido simples de documentos. Obrigado. Mais alguém? Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos em única discussão e votação o projeto de decreto legislativo 6 de 2023, de autoria do vereador Silvano Aparecido Ferreira, que dispõe sobre concessão de título de cidadania cacondense. O projeto recebeu parecer favorável da comissão especial nomeada para sua apreciação. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminado o expediente. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para a explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Hoje eu gostaria de estar fazendo um agradecimento aí ao pessoal lá do departamento lá de agricultura, lá o pessoal do Paulo Bianchetti lá, que a gente está sempre procurando eles, estão sempre nos atendendo. E também gostaria de agradecer o pessoal da limpeza aí das ruas, que é a equipe do Fordinho lá. O pessoal também tem pouca gente, só que eles nunca param, o pessoal está
sempre trabalhando, tá incansável o serviço deles aí para manter nossa cidade aí limpa. Então eu queria deixar aí agradecimento para todos eles aí, que a gente está sempre vendo aí, está fazendo sol, chuva, estão lá lutando, lá estão em pouca gente, mas estão sempre lutando para estar melhorando a cidade aí. E eu vou aqui também deixar aqui minha colaboração aí com os nobres colegas também sobre os projetos aí, que eu acho que é um assunto bem complexo. Eu acho que tem que ter uma participação de nós todos aí, porque como ele veio do executivo, o pessoal está cobrando a gente nas ruas, está parecendo que nós que estamos travando a cidade, não é bem isso. Então tem que ter um esclarecimento para a população saber que nós não somos quem está travando a cidade. É uma questão ética aí, umas questões, né, técnicas que precisam ser resolvidas, valores, então precisa chegar numa balança aí que fique bom para o poder público e para os privados, que lógico que a gente precisa do crescimento da cidade, mas também a vida inteira sempre ficou levando daqui e nunca deixar nada aí, sempre está aí, até hoje a prefeitura está consertando as ruas aí de loteamentos aí que foram mal feitos, e a prefeitura está arcando com isso hoje, né? Então, tomara que a gente chegue num bom senso aí, mas só para esclarecer a população que nós não somos os responsáveis por estar travando a cidade em nenhum momento. A gente só quer que a cidade melhore mesmo, né? E tenha um crescimento, igual está tendo já o crescimento, e teve um crescimento meio desgovernado, meio desorientado, tanto é que a prefeitura respondeu por vários processos aí, né? Tanto que ficou travado aí quantos anos a cidade sem poder fazer nada, né? Então é bom chegar nessa. E uma coisa também que me deixa muito triste, que eu vou, como vereador, eu entrei na política para tentar sempre ajudar as pessoas na questão principalmente da área da saúde. Como eu trabalho em ambulância, já vai para 15 anos, eu vejo o sofrimento das pessoas e convivo de perto, até tive dentro da minha casa também. Eu acho hoje, nós estamos acho que é uma dos estados mais ricos do Brasil, que é o estado de São Paulo. E nós estamos situados dentro do estado de São Paulo. As pessoas chegar num hospital e você ter que mendigar uma vaga para poder estar levando a pessoa, ou seja, de parte ortopédica, que está muito grande, porque a gente é uma cidade que tem bastante gente de idade já, e fica aquela sensação de não poder ajudar ninguém, não conseguir nada, nem no meio político, nem com deputado, nem com ninguém, a gente está conseguindo. Não sei o que está acontecendo, não sei se vou ter que mandar um ofício para a DRS para a gente estar sabendo o que está acontecendo, porque são várias situações que a gente vem já vivendo, perdendo pessoas que não têm nem o mínimo sequer de uma chance para poder lutar pela vida, né, que a gente sabe. Então acaba às vezes vindo até óbito, e as famílias ficam, porque a cidade é pequena, todo mundo conhece todo mundo, então a gente sabe das situações todas. Infelizmente é lamentável você morar no estado mais rico, bem dizer, né, do Brasil, se for analisar, e acontecer esse tipo de situação. Então, eu acho que isso é uma sensação de você não poder fazer nada para ajudar ninguém. Você está numa situação aí que é política, é tudo muito lindo, quando a gente está aí, dá tapinha nas costas, abraça o outro, porque é famoso, é isso, aquilo outro. Só que a gente não pode esquecer que as pessoas estão sofrendo um leito de hospital aí, ou diversas outras situações que vêm acontecendo periodicamente. Eu sei que não é só na nossa cidade, que as cidades que acolhem a nossa cidade também estão passando por isso que não estão acolhendo a nossa cidade. Então, eu acho que a Secretaria de Saúde do Estado está acontecendo algum problema grave dentro do Estado de São Paulo que precisa ser resolvido, porque é lamentável que vidas sejam perdidas, que as pessoas passem por dores, que ficam acamadas com dor, aguardando vaga. Quando a vaga sai, a pessoa fica no outro hospital de outra cidade aguardando mais tempo para ser feita a cirurgia. Então,
Eu acho que a política serve para isso, para ajudar as pessoas, né? E para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Por isso que eu me tornei político, e hoje eu posso falar que eu sou político, e já está, né, tô indo para 4 anos já como vereador, mas ter essa sensação da gente não poder fazer nada para ajudar as pessoas, quanto mais precisam. É só pedindo um socorro, a pessoa está pedindo. A pessoa não está pedindo nada para a gente, só pedir um apoio para poder arrumar uma vaga para a família ou algum familiar que esteja numa situação assim, uma situação de dor, né? Principalmente pessoal mais de idade. Nossa, são diversas situações que eu acho que a Secretaria de Saúde do Estado precisa tomar conhecimento disso. Não sei se não chegou até eles, mas a gente vai bolar um ofício aqui bem bacana para estar mandando para a DRS, tá? Muito obrigado, por hoje é só. Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente, todos os nobres colegas, ao Éder, a esposa dele, a filha, a tia, e todos os munícipes, todos os pequenos agricultores e Barrânia. Quero falar hoje que eu já fiz uma indicação, eu acho que o nobre colega Márcio também já fez, na vicinal da Manuel Lorca. Os moradores estão pedindo ali, perto do Bar do Cigano, 3 lombadas, que os carros estão passando com muita velocidade e está muito perigoso. Então, eles estão pedindo que faça as lombadas. Então, eu não fiz outra indicação, que já tem indicação lá na prefeitura. Eu já fiz, e o nobre colega Márcio também, eu tenho certeza que já fez. E para estar colocando essas lombadas lá, né? Está muito perigoso. Logo na frente, na entrada, em sentido a igreja, a água está vindo lá de cima e entrando no asfalto. Logo na curva. Já teve um acidente lá esses dias atrás, e por causa de areia, está muito perigoso de moto, carro, que ele faça uma galeria saindo do asfalto, jogando do lado de baixo. Né? Então, eu estou só reforçando essa indicação que eu já fiz, o Márcio também já fez, né, Márcio? E ao prefeito. Quero aí também agradecer todos os nobres colegas pela votação aí, que votaram nesse projeto aí do senhor Davi Garcia, o projeto que eu fiz para ele de cidadão cacondense, que ele não é cidadão cacondense, ele é de Itapiratiba. E hoje eu fico contente, Caconde fica contente aí de receber, nós poder entregar, né, daqui uns dias, esse título de cidadão cacondense ao senhor Davi Garcia. Agradeço todos os nobres colegas aí pelo apoio aí, pela votação. Tá? Obrigado, Deus abençoe, Deus ilumina. Meu sonho é hoje. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Presidente, em primeiro lugar, queria fazer aqui apelo. Na verdade, primeiro eu queria registrar que semana passada a gente esteve em São Paulo, junto com Vossa Excelência e junto ao Tribunal de Contas. Pude fazer presencialmente a defesa das minhas próprias contas enquanto presidente em 2022, e assim como 2021, elas foram aprovadas. Isso é algo muito importante pessoalmente, mas também para essa casa. Mostra que a gente está caminhando e tentando organizar boa parte do que precisa, e tenho certeza que você, enquanto presidente, tem também essa vontade de organização, e por isso também, inclusive, estava presente. Então, foi algo bem interessante vivenciar uma defesa ao vivo, né, junto aos conselheiros, e deu certo todo o esforço, todo o trabalho e a autenticidade de estar lá para defender, no final das contas, não só a Câmara de Caconde, mas as câmaras de pequeno porte. A gente tentou levar uma tese que defende as de pequeno porte com uma questão de diferença, pela sua própria especificidade, né, pelo seu próprio momento. A gente venceu. Muito importante. Segundo lugar, faço aqui um apelo ao prefeito, à administração, que depois de muito esforço de participação, tanto dos professores quanto da comissão que foi criada dos servidores, que encaminhem o quanto antes para esta casa, para análise ou explicação razoável sobre o plano de carreira. A gente sabe que foi contratada uma empresa para que fizesse a assessoria da elaboração do plano de carreira dos funcionários, que é tanto esperado, muito mais de 20 anos, mas
E a gente sabe também que já está concluído esse projeto, está na mesa dele e ainda não foi encaminhado. Todo dia tem um servidor com razão, pede informação a respeito. Tenho certeza que vocês também recebem mensagem. A gente saindo daqui, a gente vai receber mensagem. E a gente só quer que seja encaminhado para a gente tenha tempo suficiente para se organizar enquanto comissão, enquanto vereança, para tratar do tema. Sem um projeto encaminhado, a gente não sabe o que tem lá dentro, a gente não consegue elaborar nenhumas questões, mas a gente sabe que existe uma necessidade importante, dada a decisão do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça contra a Prefeitura, corte de cargos, de direitos, enfim, a gente precisa saber disso. Então, um apelo aí ao prefeito que encaminhe o plano de carreira dos funcionários públicos, do magistério, também para a casa, que não foi encaminhado. Então, deixo também esse recado para os servidores e para a população. Por fim, e muito importante, e aí eu faço um apelo também para que a convocação dos colegas faça presente e venha aqui ao plenário fazer as explicações do que os colegas já fizeram a convocação e até 2 semanas, que eu acho que é o tempo razoável, não esteve presente para tirar as dúvidas. Na realidade, as pessoas continuam sem medicamento, sem explicação. E aí, semana passada, eu tinha recebido o requerimento, a resposta, só que eu não tive, eu não consegui ler na hora, interpretar. Eu perguntei basicamente o seguinte: quais foram as licitações e por que houve um interrompimento, o corte de medicamento durante um período do ano passado. E as perguntas foram respondidas dessa forma. O requerimento respondido pelo diretor de saúde. Bom, em síntese é o seguinte: ele explica como funciona a compra de medicamento, que é bem interessante, via ata pública, ou seja, eles orçam ali vários medicamentos e vai comprando somente o que está na lista de medicamentos, ou seja, o REMUME. A lista é importante, porque só compra se tiver na lista e só entrega, prescreve se tiver na lista, certo? Está escrito. As prescrições do município são realizadas dentro da lista da REMUME, da lista. Logo, são disponibilizados apenas os medicamentos que estão na relação municipal de medicamentos. Faz sentido, via questão de transparência. Ponto. Então, o município só usa para compra o que está na lista, ou seja, para comprar tem que estar na lista também. Certo? Certo. Ele esclarece, e muito bem esclarecido, que em 2022 teve licitação para medicamentos, que eu realmente não encontrei essa informação, mas vou, humildemente, buscar a informação. E, para deixar mais claro ainda, considera que existe a possibilidade de modificação dessa lista, pela comissão, ou seja, o que falta, o que não falta, eles vão atualizando, mas ponto. O ano passado, em julho, houve o corte, a diminuição da lista de medicamentos. Saiu de 182, foi para 110 medicamentos. Houve isso, tá? É decreto, é transparente. E a justificativa é o seguinte: informamos que não houve a suspensão abrupta dos medicamentos, ou seja, ficaram disponíveis na farmácia mesmo depois de ser retirado da padronização. Se a gente compra se estiver na lista, a gente distribui para a população se está na lista, a gente corta da lista, ou seja, eu não posso entregar porque não está na lista. E aí ele afirma que o medicamento estava no posto de saúde, mesmo sendo cortado da lista. Está escrito. Ou seja, houve medicamentos, teve o corte, o medicamento esteve na farmácia, e houve a falta de comunicação e participação dos médicos nesse corte e nesse formato novo feito pelo Departamento de Saúde. Ou seja, por 7 meses, teve sim interrupção do corte de medicamento, teve sim interferência na vida das pessoas, e mais, mesmo estando na lista, as pessoas não estão tendo remedicamento. Caso fático das questões do Dafron, que um monte de gente está precisando para pressão, e mesmo estando na lista, não está sendo entregue. Ou seja, nem respeita também a lista que existe de medicamento. Ou seja, foi retirado, não houve comunicação para os médicos e participação deles sobre esse negócio, e os medicamentos estavam dentro do posto de saúde, sabe-se lá como entregue ou não entregue para a população. Isso está aqui registrado e fica aqui a comunicação para a população que está sem medicamentos e está com dificuldade em medicamentos. Obrigado. Mais alguém? Palavra concedida.
concordo muito com o Sandrinho também, eu fico triste pra caramba, porque a gente, quando a gente entrou aqui em janeiro de 2021, então nós fez um acordo de nós trabalhar unido, né? Unido, porque a gente conhece essa Câmara aqui de mais de 20 anos, e a gente viu o racha que tinha aqui para lá e para cá, e Caconde nunca conseguiu andar para gente, nunca conseguiu andar para gente. Então a gente fez um acordo. Mas, infelizmente, eu conheço aqui de muitos anos, o João trabalhou aqui muitos anos também, o João sabe disso. O último ano é ano político, aí o bode expiatório acaba sendo prefeito, né? O nosso estado é um dos estados mais ricos que o Brasil tem, se não está vindo verba. Gente daqui, ó, como o Rich falou a respeito do remédio. Gente daqui falou para mim que ele assiste em casa, falou que for na praia, chegou lá, uma moça passou mal, for na UPA não tinha remédio, for no posto de saúde não tinha remédio, for no hospital não deu certo, correram com ela para uma farmácia, ela está acabando de morrer. A moça da farmácia falou assim: eu vou fazer uma injeção nela por minha conta, porque não posso fazer, mas ela vai morrer. Foi o que salvou a moça, gente daqui, que me falou. Então é difícil porque aí, acho que para a gente poder bater, a gente tem que pesquisar bastante, porque senão vai acabar batendo torto, e aí acaba sofrendo, né? Sofrendo muito. Eu acredito que, não estou defendendo prefeitos, né? Mas todos os prefeitos que entram lá, ele quer fazer o bem para Caconde. Assim como nós, vereador, entrou para fazer o bem para Caconde, né? Mas se nós não manda, nós é mandado, né? Mas o prefeito não tem como fazer no momento. Não tem verba, então está difícil. Então eu concordo muito, mas não é que eu estou defendendo o prefeito, defendendo ninguém. Mas eu acredito no grupo, como o Sandrinho falou, a gente entrou com boa vontade, queria fazer o bem, mas infelizmente nós não manda. Então o que eu tenho a dizer é isso. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente, peço a palavra, o senhor dá um minutinho para mim? Só para não fazer um complemento. Rápido. Sobre o nosso plano de carreira mesmo dos funcionários, eu havia esquecido, como o assunto da saúde é muito polêmico, aí eu gostaria também que, se tiver, eu já fui cobrado por vários colegas, que se estiver na mão do prefeito, se for o tempo hábil, né, para poder encaminhar para nós aqui, que dá tempo de estar estudando o plano aí, tá? Por isso, obrigado. Obrigado, Sandro. Mais alguém? Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos os vereadores, ao público de casa. Boa noite hoje ao Éder Dias, que a família está aqui, né, fazendo a transmissão. Né? Muito obrigado. Gostaria aqui também de fazer um pré-desabafo aqui, porque a gente, como vereador, a gente é muito cobrado nas ruas, né? Então, a gente não tem como deixar em branco isso. Foi feito tudo bem que foi feito... É plano de governo, né? Mas o pessoal está cobrando muito a respeito da circular. E eu fiz indicação, a vereadora Isabela também fez, né? E no começo do ano passado, foi combinado com a gente lá no gabinete, que já tinha sido feita as licitações, tudo, para estar rodando a circular na cidade. Até pedi autorização para postar também nas redes sociais, postei, né? E o pessoal está cobrando muito, né? Disseram que até o mês de março do ano passado a circular ia estar rodando na cidade, né? E até agora nada, e a cobrança é muito grande em cima da gente. Eu acho que as coisas tem que levar assim, no pé da letra ali certinho, porque nós somos vereadores. Aí as pessoas às vezes desconfiam da gente, né? Que nós que estamos com mentira. Então, gostaria muito que a administração nos desse atenção, né, nas indicações nossas, desse uma resposta à população, né, o motivo da qual até agora nada. Eu espero que até o final do ano, né, o final do nosso mandato agora, a circular esteja rodando, né, não sei por qual motivo, né, já várias vezes a gente esteve no gabinete, uma vez teve problema na licitação, teve que fazer novamente, e aí o pessoal fica cobrando. Até esse dia nas redes sociais, vieram colocar lá
foto minha, né, as postagens minhas nas redes sociais, né, e a gente fica sem jeito de dar resposta à população, né. Então, como foi prometido, né, então a gente está aqui mais uma vez para cobrar sobre isso. Outra coisa também, a parte de obras, como eu também faço parte da comissão de obras, eu gostaria também de chamar o vereador Edivaldo, né, o Antônio Tioneca, que faz parte da comissão de obras, ali na Nova Estância, na rua Alfred Nobel ali, está tendo uma cobrança muito grande do pessoal na reclamação. Foi passada uma obra ali para uma empresa aqui de Caconde, gasto com recurso próprio. E o pessoal está reclamando do jeito que foi feita essa obra ali. As galerias, os bueiros, foi feito totalmente diferente, né? Nenhum local na cidade tem uma implantação de uma entrada de água, para colher a água ali, o modelo do bueiro. O pessoal está reclamando que águas de chuva desce direto, ela não entra no bueiro, pouca água entra, que a maioria desce, vai lá para as casas, lá na parte de baixo, está pulando a calçada e entrando até dentro da casa do pessoal lá embaixo. Então, eu também nunca vi, sinceramente, a boca dos bueiros bem pequenininha assim, bem rente ao meio-fio, quem quiser passar lá, dá uma olhada. Né? Não tem aquelas grades onde a água vem, ela cai dentro, o pessoal está reclamando muito daquele. Então, Edivaldo, se você puder amanhã, a qualquer momento, a gente puder ir lá, chamar a empresa lá, para conversar com eles na boa, né? Explicar para eles a reclamação do pessoal. Né? Daquele jeito, não sei quem que, engenheiro perdão da palavra, engenheiro que fez esse projeto ali, porque a água desce direto, eu nunca vi. Ela não entra para dentro do bueiro, é muito pouquinha água, a maioria desce direto. Né? Ela foi feita, a entrada da água rente ao bueiro, ela não é no chão, onde tem aquela grade. Né? Então, o pessoal está reclamando muito daquele. Espero que eles dêem atenção ali para o pessoal, né? Porque a água está descendo muito dentro das casas. Ontem chamaram eu lá, teve um horário que eu não tive condições de ir lá, hoje eu passei e fui lá ver realmente o problema lá. Tá descendo tudo para o quintal da casa do pessoal essas águas. Então, amanhã, se você puder, a gente puder ir lá, né, dar uma assistência para eles lá, e até o gabinete, conversar com eles ali, né, ver se tem alguma maneira de modificar aquilo lá, para facilitar. Né, porque foi gasto, não foi pouco dinheiro, foi gasto com dinheiro de recurso próprio da prefeitura. Né, então, espero que dêem atenção. Bom, gente, por hoje é só. Né, quero agradecer a todos. Né, boa noite, por hoje é só. Obrigado. Mais alguém? Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. A gente está indo para o nosso último ano e a expectativa, o otimismo, o entusiasmo de quando a gente começa diminui muito. Um pouco, porque no setor público as coisas são muito mais lentas do que no setor privado. Mas muito, porque falta, por parte de todos, seja da população, seja de quem está aqui, um pouco mais de um olhar por cima das coisas. A gente, às vezes, fica muito preso em algumas coisas e não consegue olhar as situações por cima. E, da mesma forma que a gente se desgasta com coisas desnecessárias, isso acontece também na administração, com que é gasto o dinheiro. E isso, quem é o culpado, quem é o culpado? Isso são vícios que vêm desde muitos anos. Quando eu era criança, eu lembro que entrava um prefeito, fazia uma coisa, entrava o outro, acabava com o que o outro tinha feito. Isso é bom para Caconde? Não. Ninguém perguntava se isso era bom para Caconde. Eu vou acabar com isso porque foi o outro prefeito que fez. A gente não tem mais curso técnico, a gente tinha. A nossa rodoviária, que é a rodoviária mais antiga do estado de São Paulo, e se não for do Brasil, hoje é considerada como a rodoviária velha. Rodoviária velha. Fizeram um tramboio em cima dela, que coloca em risco ela. Quem que sabe disso? Quem sabe da história de Caconde? Quem sabe do que a gente tem, do nosso potencial? São poucos. O turismo de Caconde hoje alcançou o patamar que alcançou pelo setor privado. Eu deixo aqui claro um agradecimento público ao Tiago, filho do Chicão, da pousada do Xerife, o que o Tiago fez pelo setor turístico de Caconde e ganhando dinheiro com isso. Não é ele ganhando dinheiro, ele movimentando a pousada dele. E isso eu trago para vocês para a gente entender
que tem coisas, e trago isso para a população também, que não cabem ao poder público, que tem que ter a participação do setor privado. E precisa do poder público aceitar e auxiliar o setor privado com isso. Enquanto a gente não mudar a nossa visão, a gente pode ficar aqui para o resto da vida. Vai entrar mandato, vai acabar mandato e vai ser tudo da mesma forma. Muita coisa mudou? Muita coisa mudou. Mas tem muita coisa que tinha que ter sido mudada. E tem coisa que é fácil da gente raciocinar. A questão do plano de carreira. Foi a primeira indicação, e eu lembro certinho do João Paulo virando e falando, Isabela, quer colocar o nome dos outros vereadores? Porque é algo que, né, abrange todos os funcionários. Eu falei, João, vamos colocar. Porque o objetivo não era fazer política de virar para a população e falar, conseguimos o plano de carreira para os funcionários. O objetivo era economizar dinheiro do poder público, que é gasto com ação trabalhista. Conseguimos? O plano está pronto. Eu acredito, não tenho, por mais que eu sou advogada, tenho conhecimento da lei. Esse caso em específico, eu não sei se vai poder ser aprovado esse ano, por ser ano eleitoral, mas, de qualquer forma, o plano está pronto. E eu espero que, independente de futuro político da nossa cidade, que ele seja, se ele foi bem feito, se ele foi técnico, se ele foi feito por quem entende, que ele seja aplicado. Para a gente começar uma nova fase, começar o funcionário ter uma remuneração boa, não precisar ficar fazendo, e a gente tem um caso aqui que o Sandrinho pode falar melhor do que eu, os funcionários, muitas vezes, no caso deles, viram praticamente, eles não têm o descanso que é necessário, trabalhando, porque não tem, às vezes, quantidade de motorista suficiente, e assim que eles acabam tendo um salário digno. E o funcionário tem que ter um salário digno trabalhando a hora que ele foi contratado, não fazendo hora extras. Então, questão do circular. Circular, eu falei antes da licitação, porque eu acho muito chato aquela pessoa, e não estou falando nenhum de vocês, falo na vida da gente em geral. A pessoa que meu pai que me ensinou isso, a gente termina a coisa, aí fala, mas por que você não pintou a parede de amarelo? A parede está pintada, diz, mas por que você não pintou de amarelo? Meu pai falou, Isabela, você vai falar, as coisas você fala antes de eu fazer. E eu cresci levando fumo por causa disso, e é uma coisa que eu aprendi. Do circular, cheguei neles e falei, como está sendo feito? Vai ser de graça, não sei o quê. Falei, não faz de graça. De graça, ninguém dá valor quando as coisas são de graça. Tenho certeza que a população ia estar muito mais feliz se o circular tivesse circulando e eles pagando R$ 1,50, R$ 2, porque eles pagam muito mais em carro eu não sei falar o nome, né, sem ser esse o nome, para não falar o nome da empresa, mas, então, assim, é coisas que tem que ser estudada, e é uma coisa que é antes que tem que ser vista, é um planejamento, é uma organização que precisa de ser feita, e para isso a gente precisa de ter muita gente com boa vontade, de muita gente disposta a contribuir pela cidade. E a gente nem chegou no fim do mandato, mas a sensação que eu fico é que a gente pode estar aqui, a gente pode ter boa intenção, a gente pode ter os nossos ideais, defender os nossos princípios, mas enquanto a gente não conseguir juntar a população e quem está à frente do setor público e olhar todo mundo para a mesma direção, buscando de verdade o bem comum, a gente não vai sair do lugar. Eu espero de verdade que mais coisas aconteçam para a gente colher melhores frutos, mas que a gente tenha essa consciência, que é uma coisa que eu falo desde o início. Trabalhar buscando ter a nossa consciência em paz. Cuidar da nossa cidade, buscando realmente o melhor para ela. Que quando a gente pensa no bem comum, a gente atinge o nosso bem individual também. Uma excelente semana a todos e muito obrigada. Obrigado. Mais alguém? Bom, gostaria de agradecer aqui a todos os nobres colegas, ao público aqui presente, a quem nos acompanha em casa, ao Éder, a Cristiana, a esposa dele, que vieram fazer a transmissão hoje. Tá, o nosso muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.